pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui falando direto do nosso evento Empreendedor Estudo Novo. Acompanhe aí algumas entrevistas que realizamos com alguns empresários que esteve presente no nosso evento e também com nossos palestrantes. Estou aqui com Luiz Fernando, então gostaria de perguntar para você qual conselho você daria para quem está começando a empreender hoje? O conselho que eu dou é o seguinte, busque capacitação, conhecimento, para que você não vá às cegas, né? Uma pesquisa de mercado pode ser interessante, né? Mas uma coisa que eu tenho comigo, né? Por ser cristão, o agir de Deus é fundamental em nossas vidas. Mas para que haja o milagre, tem que haver o nosso agir também. É verdade. Assim foi quando Jesus fez o cego enxergar, não é mesmo? Passou o lodo nos olhos dele, mas o que ele fez? Ele teve que ir até o tanque para se lavar. Então é isso, porque você quer, você tem que levantar e ir, né? Com todas as bênçãos de Deus, mas dessa forma, buscar o conhecimento e correr atrás. Ótimo. Uma forma grossa de falar. Muito obrigada, Luiz. Obrigado a vocês. Estou aqui com o Bruno e gostaria de perguntar para você, Bruno, quais foram as suas maiores dificuldades no início do seu empreendimento? Sempre começar um negócio é desafiador. Verdade. E quando eu decidi que eu queria ser dono, eu já sabia que teria desafios, mas não tão grandes como os que eu vivi. Primeiro, que eu não tinha experiência. Segundo, que eu não tinha recursos. E o meu conhecimento também era muito pequeno. Mas eu percebi que o meu nicho era bom. Eu percebi que eu tinha talento. Eu resolvi investir em conhecimento. Resolvi buscar recursos e fazer acontecer. E daí para lá, graças a Deus, foi fluindo, acontecendo. E estamos aí há 20 anos já na profissão, empreendendo, expandindo o nosso negócio e ajudando as pessoas, cuidando de gente, que é o que a gente mais sabe fazer. Ótimo, muito obrigada, Bruno. Obrigado. Estou aqui com o William, então vou perguntar para você, William, o que um pequeno empreendedor deve ter como prioridade no seu negócio? Boa noite. A primeira coisa que um pequeno empreendedor tem que ter como prioridade é clareza no que ele quer. Se ele está iniciando, ele tem que fazer um plano de negócio e ter essa iniciativa. Nada que você comece sem planejar não vai ter futuro. Então, ter clareza do que ele quer, ter algum recurso próprio para que ele não precise recorrer a juros e assim comer a margem dele de lucratividade e buscar orientação de quem já está trilhando o caminho que ele precisa chegar. Às vezes as pessoas pecam muito por desacreditar que outras pessoas possam ensinar e achar que elas sabem tudo sozinha. Eu estou aqui com a Thaís, vou perguntar para você, Thaís, o que na sua opinião um pequeno empreendedor ele deve ter como prioridade no seu negócio? Eu acho que objetivo é a primeira coisa que tem que ter, né? Traçar metas, ter um propósito. Sim, o que foi falado muito, viu? E é isso, acho que é o essencial para primeiro começar, né? Que é o começo. Que é o começo de tudo, que é uma longa caminhada, né, Thaís? É uma longa. Obrigada. Eu tô aqui com a Janete, então vou perguntar para a Janete, como você faz para solucionar os problemas que acontecem na sua empresa, Janete? Bom, no ramo de restaurante, muitas coisas acontecem, imprevistos quase todos os dias. Mas o primeiro ponto, o primeiro aspecto que a gente tem que firmar é ter cabeça fria. Pensar primeiro o que vai fazer e o que vai surtir efeito. Certo? Não é para pagar fogo, incêndio, é pensar primeiro. Ter os contatos certos, que geralmente a gente precisa de um profissional, como é o caso do restaurante, que vai sanar aquele problema, tipo um entupimento, tipo um gás vazando, certo? Uma porta que não fecha, umas coisas desse tipo. Então a gente tem que ter, isso é questão de segurança, ter os profissionais que estão aptos para resolver todo tipo de necessidade. Então as coisas acontecem, fluem e o almoço sai. Isso aí. Obrigada, Janete. Por nada.
E se você nunca foi declaração, aí onde você está, levanta sua mão de cabeça baixa, repete comigo. Diga, Senhor Jesus. Diga de voz alta, sabe? Diga, Senhor Jesus. Eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Eu oro e cumpro. Agora, eu orei sem saber, porque eu realmente era ignorante e não conhecia. Mas hoje, eu não me torno só um servo. Eu me torno filho. E olha aqui, que me cheio, porque eu tenho um pai. Você tem um pai, querido. Você não tem só um Deus, não. Você tem um pai. Você não é bastardo. Você é eleito, escolhido. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Bispa Laide, que é uma das participantes aqui do nosso evento Empreendedores Tudo Novo. Então vou fazendo uma perguntinha para ela. Então, Bispa, você lidera muitas mulheres na Tudo Novo e eu gostaria de saber a sua opinião sobre as mulheres estarem cada vez mais presentes no empreendedorismo. Shalom, né? E respondendo a sua pergunta, isso é maravilhoso porque além delas estarem no seu lar, no seu dia a dia, elas sendo mulheres empresárias, elas irão contribuir para o crescimento de outras mulheres. Com certeza. Estou aqui com o Bispo Ronaldo, nosso líder aqui da Tudo Novo. Então gostaria de perguntar para o senhor Bispo, criar o seu próprio negócio garante mais qualidade de vida para as pessoas? Olá pessoal, tudo bem? Clarice, com certeza sim, porque te faz dono do seu tempo, né? E hoje quando você se torna dono do seu tempo, provavelmente, né, você tem uma qualidade de vida. Além de te dar liberdade, né, de fazer aquilo que você pode fazer. Isso aí. Estou aqui com o Daniel também, que é um dos palestrantes aqui do nosso evento. Então gostaria de perguntar para você, Daniel, como o empreendedor pode lidar com o fracasso que muitas vezes pode surgir no meio do caminho? Olha, o que acontece? A questão do fracasso para todo mundo, sem ser mesmo empreendedor, já é muito difícil. Porém, o empreendedor ele precisa entender que o fracasso faz parte do crescimento. Você não vai acertar 100% na vida. É difícil, é complicado você acertar 100%. Então, assim, quando o fracasso vem, você precisa se aprimorar e absorver. E aí, muitas vezes, a pessoa precisa fazer um mapa do que aconteceu, voltar lá atrás, olha, eu errei aqui, eu errei ali, porque é o que menos acontece. As pessoas simplesmente dizem assim, eu fracassei, eu vou largar tudo. Fracassei, eu não vou mais mexer, eu simplesmente não dá, mas na verdade ele precisa refazer o caminho e ver onde é que ele errou para não errar mais. E entender que isso vai servir de superação. Eu estou aqui com a Wagneide Menezes, que foi uma das palestrantes aqui no nosso encontro hoje. Eu gostaria de perguntar para você, sendo mulher empreendedora, quais foram os desafios que você encontrou no início da sua caminhada? Bom, sendo mulher nordestina, sim, ainda mais, tive muitos desafios. Primeiro porque o meu primeiro empreendimento foi em cima de um bar, numa comunidade ou favela, né? E era um lugar que eu conseguia manter e começar lá. Mas o mais difícil de tudo foi crédito, né? Sim. Conseguir crédito e também conseguir autoridade dentro da clínica, sim, porque eu era recém-formada e aí as pessoas chegavam e assim, será que ela sabe fazer? Será que ela não sabe? E com certeza, todo início, sim, é difícil, mas como sempre, assim, eu decidi vencer o medo. Sim. Eu me lembro que o meu primeiro paciente foi o Léo, uma extração de dente. Nossa, você lembra do primeiro? Me lembro do primeiro porque era uma clínica 3x4 com ventilador, foi o máximo que eu pude fazer. E quando eu tinha aquele dente para extrair, me veio um medo grande. E eu não tinha atendente porque eu não podia pagar ainda. E eu olhei, eu falo até isso no meu livro, eu olhei pro dente do Léo. Eu disse, eu vou vencer o medo.
anestesiei, arranquei o dente do Léo e coloquei o Pedro no lugar dele. E dali saiu uma grande dentista, assim, vencendo todo o dia a dia, né, uma dificuldade. E hoje eu tenho uma clínica realmente milionária, com equipamentos de última geração. Eu fui a primeira mulher do Nordeste a ter o equipamento do sistema digital. Sim, inclusive você até falou, né? A primeira do Brasil. Em 2010, né, um sistema que valia R$500 mil à época. Um investimento grande, mas eu sempre fui muito ousada. Sim. E eu fui para São Paulo, não tenho vergonha de dizer que pegava ônibus naquela rodoviária do Tietê e em alguns cursos até me hospedei em motéis, que lá em São Paulo tem muito motel que serve de hotel para quem não tem muito dinheiro. E para poder fazer cursos bons e me ficar no mercado. Sim. Mas sempre era cursos, 12 homens e as mulheres, 10 homens e as mulheres. Nossa. E eu venci, porque quando a gente quer, a gente pode vencer. E o nosso grande, assim, na realidade o nosso grande adversário somos nós mesmos. Isso é verdade. Então a gente precisa vencer a si mesmo. Então eu venci a mim mesmo e quis permanecer e com a glória de Deus consegui. E chegou onde que chegou, né? E ainda vou mais longe. Com certeza. Estou aqui com a Ayrton Júnior, um dos nossos participantes aqui do nosso evento. Então, eu gostaria de perguntar para você, Ayrton, qual o fator mais importante para o sucesso de uma empresa? Na verdade, não existe um fator único, é sempre um conjunto de fatores, mas eu posso te falar que os 3 mais importantes, o primeiro, flexibilidade, o segundo, conhecimento e o terceiro, vigilância. A flexibilidade em estar preparado, pronto para mudar de acordo com as circunstâncias, não ficar engessado, não ficar preso a uma cultura que pode alterar, ainda mais com um mundo tão veloz. O conhecimento, não só sobre os negócios, mas sobre a gestão, sobre os clientes e sobre o próprio comando. E a questão da vigilância. É muito mais difícil manter o negócio do que começar. Então a vigilância tem que ser permanente. Muitas empresas não são bem-sucedidas por causa da falta de cuidado de manter a atenção em vigiar, conforme as tendências, os acontecimentos, os problemas, as questões econômicas e aí por diante. Estou aqui com a Mirelle Ramos, que é uma das participantes aqui do nosso evento. Então, vou fazer uma perguntinha para você, Mirelle. Como você se descreveria a si própria como líder da sua empresa e o que lhe dá mais satisfação ao comandar a sua equipe? O líder, Clarice, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é influenciar tanto na mentalidade quanto no comportamento da sua equipe. E hoje eu acredito que essa é a minha maior satisfação, que é influenciar positivamente, e isso demonstra nos resultados, tanto profissional quanto pessoal. Pessoal, estou aqui com a Laila, uma também das nossas convidadas aqui do nosso evento. Então, gostaria de perguntar para você, Laila, o que torna diferente a maneira como você enxerga e vê o seu produto? Então, eu acredito que quando você ama algo, você tem mais facilidade de transferir aquilo, né? Então, eu amo o que eu faço, então eu sinto maravilhada de transmitir, porque é um bem-estar para mim e para a pessoa. Então, eu acho que quando você ama o que você faz, você não tem dificuldade nenhuma de mostrar que o seu produto realmente é bom e vai trazer um benefício para a pessoa que o adquirir.